a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo 6, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Versículo 9. Mateus 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Cristo, oração do Pai Nosso, um pedido dos apóstolos, mas um entendimento de Jesus que era mais que um mero pedido dos apóstolos, porque os apóstolos de Jesus viram que João ensinou os apóstolos, os discípulos dele, e então Jesus nos ensina a orar também. Jesus começa ensinando. Cristo, essa oração de Jesus, ele não ensina uma oração, ele dá uma lição de vida. Ele nos mostra o que é orar, ele nos mostra como orar. A primeira coisa, queridos, que eu quero chamar a atenção de vocês, essa oração ela é dividida em 6 petições. O interessante é que as 3 primeiras são totalmente voltadas para Deus. E isso é interessante, como eu estava me analisando, dificilmente a gente tem oração que é voltada para o desejo de Deus. Aí primeiro ele fala, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. As 3 petições são voltadas para Deus. Estão focando em Deus. As outras 3 são para nós. São particulares. Aí vem as outras 3 petições. Vem, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E no final, pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Queridos, Jesus começa a mostrar aqui que toda a nossa oração tem que iniciar-se expressando o desejo de Deus, mostrando o que Deus quer para nossas vidas. Aqui Jesus está nos ensinando que as nossas orações têm que ter o foco de manifestar a glória de Deus. Não eu apenas glorificar Deus, não apenas eu adorar Deus, mas eu tenho um desejo ardente que Deus seja glorificado por todas as pessoas em todos os lugares. Eu tenho consciência, queridos, quando eu vou orar, é uma coisa interessante, que Deus tem muito mais disposição para me abençoar do que eu tenho para pedir. Já parou para pensar nisso? Às vezes você vai pedir algo a Deus, naquela ansiedade, naquela vontade, quase naquele desespero, eu vou falar alto, eu vou clamar, eu vou jejuar, eu vou no monte, porque eu preciso muito da bênção. Ele esquece que Deus tem muito mais vontade de nos abençoar do que nós temos de ser abençoados. É isso que a gente esquece. E a gente não se chega a Deus assim. A gente tem que começar a imaginar Deus como um amigo nosso que é muito rico. Eu tenho uma chega para ele pedir R$1.000, você sabe que seu amigo pode estar 10 mil, 100 mil, 30 mil, 200 mil. É isso, quando a gente for orar, lembrar. Eu estou com muita disposição e necessidade de ser abençoado. Mas o meu Deus, que é meu Pai, ele tem muito mais condições de me abençoar e ele quer me abençoar mais do que eu estou pedindo. A oração do Pai Nosso e suas 6 petições é o tema do nosso sermão nessa noite. Primeira coisa, primeira petição que Jesus nos ensina é: Pai Nosso que estás nos céus. Um pouquinho mais forte. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Aí o que vem a ser santificado seja o teu nome? O que isso significa? Querido, Jesus está falando, olha, na sua oração você tem que ter o desejo que o nome de Jesus, que o nome de Deus seja santificado. A sua oração você tem que arder no seu coração, você clamar ao Senhor, que as pessoas reverenciem o seu nome, que as pessoas reconheçam que o Senhor é. Não é apenas eu clamar e adorar, é que as pessoas comecem a adorar a Deus de uma maneira diferente. Que as pessoas comecem a reverenciar a Deus. Cristo, na verdade, se a gente
línguas apostolados, ninguém deveria se referir ao nosso Deus como Deus meramente. Deveriam se referir a Ele como Senhor. Prestar devida referência a Ele, queridos. Olha como que as pessoas, como que o mundo fala de Deus de uma maneira banal. Quantas vezes que nós ouvimos falar que doíram nossos ouvidos, o cara lá de cima, e isso e aquilo, se refere a Deus como qualquer pessoa. Uma das repórteres falou que o meu Deus é diferente do seu Deus. Cristo, uma total reverência. É isso que na nossa oração tem que ter. Senhor, que o seu nome seja respeitado. Eu tenho que arder no coração que as pessoas dobrem a língua, dobrem o joelho para falar de Deus. Aí quando eu estava preparando esse sermão, queridos, veio na minha mente a campanha política. Ela falou, por quê? Quando você escolhe um candidato, o que você faz questão? Que o nome dele seja espalhado por todo lugar. Você aceita que faça um chacota, piadinho com o seu candidato? Não! Você não aceita sacar de perto. Queridos, não vi aqui, mas já fiquei sabendo de caso que pessoas trocaram ofensas, brigaram fisicamente porque um falou o candidato do outro. Aí ele veio a mim e diz, queridos, a minha oração tem que desejar, tem que clamar ao Senhor, que o seu nome seja exaltado, não só por mim, não, mas por todo mundo. Que pare esse negócio que o dia da Aparecida, que o dia da padroeira, que o dia disso, o dia daquilo, que seja o dia de Deus, que o mundo, que o Brasil pare para te adorar. É esse que tem que ser o meu desejo. Aí, querido, a gente vai analisar o que significa a expressão teu nome. Aí, queridos, não tem como a gente escapar. Se a gente lembrar dos judeus. Queridos, os judeus cometeram inúmeros erros baseados no Velho Testamento. Os judeus fizeram atrocidade, os judeus nem aceitaram Jesus. Mas uma coisa que é inegável, queridos, os judeus respeitam o nome de Deus. Os judeus chegaram a criar essa expressão, que eles não falavam mais o nome de Deus, eles respeitam e falavam até o nome. Eles não falavam Deus, Jeová, Yahvé, não. Eles falavam, a gente não é digno de citar o nome do nosso Deus. Eu não mereço falar Yahvé, eu não mereço falar eu sou o que sou, não. Eu vou começar a me referir a Deus como teu nome. Os judeus têm uma referência em nome. Queridos, até as letras, eles não se julgam até hoje dignos de pronunciar as letras que formam o nome de Deus. E Jesus fala, olha, que você peça a Deus isso. Que as pessoas tenham reverência pelo seu Deus. Que as pessoas dobrem o joelho. Que se humilhem ao seu Deus. Queridos, então quando a expressão fala teu nome, quer dizer tudo aquilo que Deus representa, os atributos de Deus. Quem Deus é, como Deus é, as coisas que Deus faz. É assim que a ideia de teu nome significa. Que nós estamos pedindo, Senhor, que o Senhor seja reconhecido pelo que tu és. Que o Senhor seja adorado pelo que tu és, que as pessoas parem de atribuir a outro tipo de qualquer espiritualidade os milagres que ela recebe. Querido, eu acho que você compactua comigo, você concorda comigo. Como que dói meu ouvido, como que meu coração sangra de doer mesmo, querido. Quando, pastor? Quando você vê um programa de televisão e fala, eu fui curado pelo fulano de tal, eu fui curado por esse câncer de tal, você sabe que não tem a menor possibilidade da pessoa atribuir a outra pessoa uma cura. E é isso que Jesus fala que o seu coração, quando for dobrar o joelho, arde e fala, Senhor, que o teu nome seja santificado. Que o frade reconheça quem é o Senhor. Que o frade passe a ter festa junina, julina e agostina e comece a ter um período de festa para Deus em adoração ao seu nome. É isso que Jesus está falando, santificado seja o teu nome. Que as pessoas reconheçam quem é Deus. Que as pessoas honrem a Deus. Que as pessoas se prostrem diante de Deus. Que as pessoas adorem a Deus. E queridos, eu quero começar a deixar isso para você. Que nas suas orações você fala, Senhor, que se cumpra o que diz em Filipenses 2. Que todos os joelhos se dobrem e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Que eu comece a orar, que os meus parentes façam isso, que meus primos, meus irmãos, meus vizinhos comecem a te adorar. A primeira petição da oração do Pai Nosso é essa, que Ele seja adorado e reconhecido por todos. A segunda petição, queridos, interessante, parece continuação da primeira, fala assim, venha o teu reino. Qual é a segunda petição, igreja? Venha o teu reino. Aí a gente abre um parênteses. E a gente pergunta, por que as pessoas não se submetem a Deus? Por que as
pessoas não se reverenciam a Deus? Por que as pessoas não admitem que Deus é rei? Por que as pessoas naturalmente não aceitam o reino de Deus nela? Porque é um reino bom, é um reino abençoado, é um reino de rei. Aí Deus não tem como a gente correr. Você vai lá para 2 Coríntios 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento deles. A verdade é essa, queridos, o reino de Deus tem, mas tem dois obstáculos enormes, queridos. Um se chama pecado e outro se chama império das trevas, o reino das trevas, o reino de Satanás. E quando a gente fala Deus, teu reino, a gente está falando, Senhor, ajude as pessoas a se libertarem do reino das trevas. Ajude as pessoas a se libertarem do pecado. Venha o teu reino, instaure o teu reino, queridos. É isso que ele está falando. E queridos, qual foi uma vez que você pediu que o reino de Deus viesse sobre a sua vida? Aí quando Jesus fala do reino de Deus, aí nós temos 3 maneiras de ver o reino de Deus. Primeira coisa, que o reino de Deus já está aqui. O reino de Deus já está aqui. Amém, igreja? Amém. Ele está aí no seu coração através de Jesus, através do Espírito Santo. Primeira coisa, Jesus quer dizer isso. Jesus fala, olha, o reino de Deus não vai vir. O reino de Deus já está aqui. Adore a Deus por isso. E peça que esse reino continue na sua vida. Que peça que você continue submisso a esse reino. Esse é o segunda vez que está falando, Senhor, que eu continue submisso a esse reino que já está aqui. E quando a gente fala de reino, queridos, é fácil a gente entender. Há muitas leis aqui no Brasil, se for feito em outro lugar, é crime, não é isso? Há muitas leis em outro lugar, aqui é crime. Bigamia, poligamia, há países que você pode casar com quantas mulheres você puder sustentar. Aqui no Brasil ia ter gente que ia morrer sozinho, né? Você podia casar com quantas mulheres você ia sustentar, né? Eu passo dificuldade com uma, mas uma ia ser prova. Mas lá naquele país, é normal, é uma lei. Quando você fala dentro do reino, falamos assim, Senhor, que a tua lei seja aplicada na minha vida. Como a lei do reino fala, Senhor, que o Senhor governe na minha vida. É isso que a gente fala, vem o teu reino. Mas, queridos, aí vem um outro lado, vem o teu reino. Quando fala, Senhor, santificado seus nomes, vem o teu reino, está falando, Senhor, que o teu reino alcance outras vidas. Nesse momento está falando, Senhor, liberte pessoas que estão no reino das trevas, pessoas que estão dominadas pelo pecado, pessoas que estão dominadas pelo diabo. Senhor, que o teu reino venha, porque quando o reino de Deus entra, o reino de Satanás sai. Quando o reino de Deus entra, o reino do pecado sai. Então, nós falamos para ver o teu reino está no Senhor. Convirta vidas. Liberte vidas. Uma oração tão bonita que a nossa própria igreja não faz, mas a partir de hoje vai começar a fazer e a viver. Senhor, que o teu reino esteja no meu vizinho. Que o teu reino esteja naquele marido que acabou de espancar a esposa. Que o teu reino esteja naquele cara que acabou de ser levado pela polícia. Que o teu reino chegue naquele lugar ali. E a terceira, queridos, ideia de reino, como Jesus fala, primeiro, que o reino já está. Segundo, que o reino alcança as pessoas. E terceiro, queridos, aí ele até cita Apocalipse 22, 17 e 22, 1. O Espírito diz, vem. A outra diz, vem. Quem quer ter isso, queridos? É que está na introdução falando, Senhor, vem. Olha, vem, Senhor Jesus, aleluia. Eu oro do reino, vem. Estamos falando, escapou logicamente, então, Senhor, chega nessa terra. Eu quero que o teu reino venha. Eu quero ver Jesus descendo nas nuvens, descendo pelos seus anjos e trazendo toda a sua ordem definitiva. Eu quero que o teu reino venha e acabe com toda a manifestação do mal. Queridos, quando você fala, vem o teu reino, você fala, Senhor, continue governando a minha vida. Quando você fala, Senhor, vem o teu reino, você fala, Senhor, converta pessoas. É simples, querido. Se todos na sua família estivessem no reino, sua família não seria convertida? Seria. Aí a terceira finalidade é, Senhor, eu quero que Jesus venha, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. É hora que a noiva, nós, a igreja, estamos esperando o noivo vir. É isso, queridos. Estamos falando, Senhor, aquele grande dia de julgamento, que para uns vai ser terrível, para mim vai ser o momento de eu encontrar com a noiva. Aí, querido, a gente lembra da parábola das 10 virgens. As 5 loucas estavam preocupadíssimas com a vida. As 5 prudentes estavam satisfeitas. Estavam satisfeitas. Olha, o noivo está chegando. É isso que eu falo, que eu venho falar. Jesus, apressa!
esse evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Vem o teu reino. Estou falando, Senhor, apressa. A terceira petição, queridos, é uma continuação das outras duas para santificar o seu nome, venha o teu reino e... Não pode ver, não, tem mais. Assim na terra como Ó, de novo. Venha o teu reino. seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Queridos, a vontade de Deus no céu. Sabe como que é a vontade de Deus no céu? Aleluia. Os anjos estão assim, na beiradinha, sentados, esperando Deus dar uma ordem. Eles têm ansiedade para ouvir a vontade de Deus. Eles estão esperando que Deus faça isso, esteja cumprindo para você no céu, queridos. Há uma ansiedade para ouvir a voz de Deus, a vontade de Deus e executar. Aí Jesus está falando, olha que coisa linda. Pai, assim como no céu, há criaturas, há anjos, há seres ansiosos de fazer a sua vontade, que assim seja feita na terra. Que os homens, as mulheres, as pessoas comecem a ter desejo ardente de desejarem de fazer a sua vontade. Não é meramente que ter a vontade de Deus, aí Jesus está falando. É que eu e você comecemos a desejar fazer a vontade de Deus. Fazer a sua vontade assim na terra, como é feita no céu. É a gente amanhecer e falar, Senhor, o que eu tenho que fazer hoje para o Senhor? Aleluia. Senhor, o que eu tenho que fazer hoje para o teu reino? Qual é a utilidade hoje? Fala, Jesus. O que eu tenho que fazer hoje? É isso que Jesus está falando. A terceira petição está falando sobre isso. Assim como no céu, aquele desejo ardente de fazer a vontade. Que eu tenha esse mesmo desejo de fazer a sua vontade aqui na terra. Aleluia. Que a sua vontade seja o meu prazer. Queridos, Jesus falava sem medo de errar. Jesus falava que a vontade de Deus para ele é como se fosse comida e bebida. Olha, Jesus podia ficar sem comer, sem beber, sem dormir, mas desde que ele estivesse fazendo a vontade de Deus. E essa terceira petição está falando exatamente sobre isso. Senhor, que haja um desejo ardente nas pessoas de fazerem a sua vontade. São as três primeiras petições referidas a Deus. Santificado seja o teu nome, que o nome de Deus seja colocado em evidência como tem que ser. É eu pedir para que isso aconteça. Venha o teu reino, para que a minha vida continue governando. Venha o teu reino, para que as pessoas se convertam. Venha o teu reino, para que Jesus desça e busque a igreja. Quem quer subir com Jesus, querido? Então peça isso. Peça isso. Peça. Eu imagino, querido, se você, Deus o livre, guarda, fosse como se você tivesse uma enfermidade grave, Deus falasse com você, olha, dia 10 vou te curar. Se você pudesse pedir para Deus antecipar, você faria isso? Se dia 10 não, você não pode ser, é primeiro. É isso que eu estou falando, é querendo se motivar, nos estimular a viver em função do reino que habita em nós e do reino que está vindo. É isso que eu estou falando. Aí fala, seja feita a tua vontade. Deus está falando que, ó Pai, que as pessoas desejem a tua vontade ardentemente. Que as pessoas desejem a tua vontade como um dia de feriado depois de muito tempo de trabalho. Assim como é no céu. Aí, queridos, as próximas três petições, elas mudam. Elas mudam de direção, mas não de essência. As três primeiras, falando em relação a Deus. As próximas três, queridos, é uma coisa interessante, que elas estão direcionadas para as nossas necessidades. Interessante, queridos, que como que Jesus tem uma sabedoria incrível. Em três petições, Jesus alcançou todas as necessidades do ser humano. Vamos analisar isso? Vamos perceber? Primeiro ele fala, vamos ver a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. O pão nosso, vamos desejar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas nos livrai do mal, porque tu reino. Aí, nessas três petições, Jesus se envolve, Jesus atende, Jesus supre a necessidade do corpo, Jesus supre a necessidade da alma, e Jesus supre a necessidade do espírito. Em três petições, querido, às vezes a gente faz uma lista enorme de pedido. E
Esquecemos que Jesus foi tão sucinto que em 3 petições ele alcançou todas as áreas das nossas vidas. Aí a quarta petição: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Queridos, aqui não podemos só entender no sentido de pão, de alimento, olha que não. Aqui a ideia de Jesus é que você deve, olha que coisa profunda, queridos, que às vezes a gente se esquece disso, e fantasiamos, e florimos, e criamos situações contrárias a Deus e que abalam a nossa fé. Uma garantia que Jesus nos deu, que a Bíblia nos dá, e é irrefutável. E é o que Jesus nos ensina nessa oração. Peça a Deus o que é necessário para o dia de hoje. Só peça o que é necessário. Aí, queridos, eu já vi pessoas citando Mateus 6,33, buscar em pois o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, não falam todas as coisas. Diz que essas coisas, quais são essas coisas? Roupa, vestido, sustento, vos serão acrescentadas. Aí a gente vai lá para o Salmo 23, o Senhor me mostrou, nada me faltará. Aí a gente vai para o texto até que o presbítero citou, Salmo 37, 25, que eu lembro muito meu pai, Davi fala, fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência, além de não. O que a Bíblia nos ensina e nos garante o tempo todo é o que for necessário para a sua vida, não vai voltar. Fala para o seu irmão agora assim, o que você precisa para sobreviver, Deus garante. Mas aí o que acontece? Uma geração de religiosos evangélicos começa a ensinar o quê? Coloca na parede, exige socar, exige jogar na cova, exige isso, exige aquilo. Não tem acordo com isso não. O meu acordo com você é que eu vou garantir a sua existência. Amém? Aí as pessoas começam a ser levadas por esse emocionalismo, por esse capitalismo selvagem dentro da igreja, e começam a falar, Deus não me ouve, Deus não me atende. Aí eu pergunto, qual foi a vez que faltou pão na sua mesa? Aleluia. Qual foi a vez que faltou uma coisa na sua mesa? Qual foi a vez que faltou um leite para sua filha se não tinha leite, tinha um café? Qual foi a vez que você teve que sair descalço, porque não tinha nada para você calçar? E nós nos mostrando, queridos, que a garantia que Ele nos deu, não que Ele nos possa nos prostrar, pode, mas Ele não quer que a gente coloque a fé nisso, que a gente coloque a fé, que aquilo que é necessário para mim, Ele vai me dar a cada dia. Aleluia! Eu estava lendo, estudando, tem um doutor Simpson, evangélico, é outro Simpson, não. E ele deu um exemplo brilhante. Primeiro, ele comenta da seguinte maneira. Algumas pessoas querem argumentar, visto que Jesus conhece a nossa necessidade, Ele não deve pedir, não precisamos pedir para que Ele leve a fazer isso. Mas aí, querido, a gente vê a seguinte coisa. Você está limitando a sua oração só a pedir. O seu relacionamento, o seu dobrar o joelho, ou o seu tirar um tempo orar, é só para pedir, você não tem outra opção para falar com Deus. Aí a gente começa a ver o seguinte, eu falei, para um pouquinho. Você aceitaria esse tipo de diálogo? Seu filho chega para você só para pedir, você gosta disso? Você gostaria que a sua esposa toda vez que te ligasse e fala, meu bem, o arroz, meu bem, o feijão, meu bem, o gás, meu bem, a água, meu bem, não esquece meu creme, meu bem, ao shampoo, meu bem, ao perfume? Você só fala isso? Você já acorda, meu bem, olha, o gás vai acabar. Quanto tempo duraria seu casamento? Quanto tempo você teria tolerância com o seu filho? E às vezes nós nos restringimos a isso. Queridos, como foi falado no começo, são 3 petições em relação ao desejo de Deus e 3 petições em relação à nossa necessidade. Quanto tempo na sua oração, na minha oração, eu não estou apontando como justo que eu não sou, eu me incluo nisso. Quanto tempo você na sua oração dedica a agradar a Deus e quanto tempo você dedica para as suas necessidades ou a do próximo? É meio a meio? É a mesma quantidade? O tempo que você passa conversando, falando de coisas agradáveis a Ele, é o mesmo tempo que você gasta pedindo por você, pela sua família, pelas suas necessidades, pelo próximo, inclusive por salvação de almas, é o mesmo tempo? Às vezes não, queridos. Na maioria das vezes não. A maioria das vezes a nossa oração assim, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te adoro, Tu és soberano, Senhor dos céus e da terra. Senhor, agora é o seguinte, me perdoa os pecados, Senhor, abençoe minha família, Senhor, abra a porta, Senhor, faça isso. Temos uma oração de 10 minutos. Se 30 segundos é para agradar a Deus, os outros 9 minutos e 30 segundos é para a gente. Você aguentaria conviver com uma pessoa assim? Vamos ser sinceros.
pessoa fala 30 segundos de coisa que te agrada e o resto só fala dela e do problema dela. Acho que a moça do meu irmão, eu te amo demais. Não tem como mudar de assunto. Um dia vocês vão ser pastores, Pablo, Erivelton, saber que maravilha que é. Pessoas só chegam você para falar dela. Jesus, ninguém vai falar para meu filho. Ninguém vai falar para eu tenho que falar. É assim que a gente faz com Deus, queridos. É assim que a gente faz com Deus. Só nós. Aí na hora que fala que ela é trocadilho, vem a nós e não posso comer, Deus fala, ela. Você não vai falar comigo? Você não vai falar de mim? Você não vai, queridos. A Bíblia nos ensina que Deus é uma pessoa. Deus é uma. Vamos melhorar, né? Deus são 3 pessoas. Deus é formado de 3 pessoas. Pessoas têm sentimento? Sim. Pessoas gostam de falar? Pessoas gostam de ouvir? Sim. Agora imagina que você está fazendo com 3 pessoas de vida e você não para para ouvi-los. É isso que fazemos com Deus. E é isso que Jesus está falando. Olha, começa a falar comigo, mas não só pelo prazer de me pedir, mas pelo prazer de falar comigo. Quando você encontra com o seu amigo, você não fala de tudo com ele? É isso que Deus está falando, fale de tudo comigo. Fale de tudo. Fale daquele livro que eu te dei que só você sabe. Fale daquela lágrima que você derramou e eu estava do seu lado. Fala como que é bom estar comigo. Não é gostoso de ouvir isso? Nossa, pastor, gosto de conversar com o senhor. É isso que Deus quer que você faça. Se liberte só pedir. E peça para aquilo que é do seu dia. Pedir o que é necessário para cada dia. Aí o doutor Steve Jobs deu um exemplo simples. Queridos, tudo que você vai pedir, tudo que você precisa para a sua vida, eu quero dizer concordar, eu quero dizer ter um amém bem alto. Tudo que você precisa na sua vida. Você pode viver mais 20 anos, mais 30 anos, mais 40 anos. O meu projeto, eu vivi mais 41 anos com o som de Caleb, que eu quero chegar aos 85 anos comendo um corpo físico, andando, correndo, pregando o evangelho. Mas vamos supor que não importa o tempo que você vai viver. Você concorda comigo? Que tudo que você precisa, Deus já tem reservado para você? Amém? Amém. Tudo. Você pode viver mais 80 anos, não vai faltar nada. Agora imagine, querido, o seguinte. Doutor Simpson faz essa comparação. Se Deus desse tudo de uma vez para você, como você ia fazer por orar? Se você vive só pedindo. Vamos supor, né, o evangelho de Erivelton não consome muito, vamos supor que Deus já intervém de uma vez. 300 quilos de picanha, sem crédito. Guarda aí, se vira. Mas agora sistema, 300 vestidos, mais 500 sapatos. A menina se jogou que gosta de sapato também, mas 500. Olha, sapato aqui é o seguinte, não vai acabar não. À medida que o seu pezinho, que é 30, virar 31, 32, 33, o sapato vai estar até quando? Então imagina se Deus desse todo o suprimento de uma vez. A gente às vezes chega a pensar que a gente teria problema para falar com Deus. Que eu não estou precisando de mais nada. Imagina Deus, olha, Sidney, até o final da sua vida, você vai precisar de 5 milhões. Toma aqui 6. Se você gasta um pouquinho demais, toma 6 de uma vez. Será que a gente faria propósito, faria jejum, subir um monte? Mas o camarada, você quer uma igreja grande, então toma aqui, ó. Toma de uma vez, 500 membros, seu. Toma. Esses 500, 300 são pastores, e isso, aquilo. Aí sabe o que a gente lembra que o Dr. Simpson passa pra gente? É que tem tudo isso pronto. Mas sabe como Deus faz? É como se a gente tivesse isso na conta e desse um cheque. Fala, esse cheque aqui só serve para hoje. Então você tem que assinar esse cheque e ir lá receber. Não adianta. Você vai ter que dobrar, colocar um valor aqui a mais, né? Porque aí, se faltar, mais até, não adianta. Só, o que vai colocar nesse cheque é só para hoje. Aí, de repente, se usar que seu filho vai ficar doente, vai ficar um tirão ele. Então já está aquele cheque. Todo Simpson quer nos passar que assim é a oração. Deus quer nos provocar a orar. Deus quer que a gente todo dia fale com Ele. Porque se Ele der tudo de uma vez, quem vai ficar na prova é Ele. Para achar a gente depois vai ser difícil. Então o que Ele faz para a gente é, meu querido, começa a conversar com Deus todo dia. Porque a sua porção está separada. Amém, igreja? Amém. O que é para você está separado. O que você vai comer amanhã. Talvez vai comprar no mercado. Mas Deus já tinha reservado aquela bênção para você no mercado. Glória a Deus. E é isso que a gente tem que se aproximar de Deus com essa certeza. O pão nosso de cada dia está hoje, não vai faltar.
assim, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Porque o meu sustento Porque o meu sustento está garantido. está garantido. Querido, eu lembrei agora que se eu abrir um espaço agora aqui, se eu der vontade para esse espaço, se eu abrir um espaço aqui, você vai contar testemunho que teve situação que você não tinha condições e Deus abriu. Domingo, estava aí, o pastor Manoel, Boa Vista ainda. Domingo sempre a gente quer comer uma comida especial, né? E eu, a pastora, a senhora Eunice Amélia, e só tinha o prato especial do dia, arroz. Chegamos da escola dominical, passamos naquela televisão de cachorro, um monte de frango. Aí aquela hora que você quer murmurar, falou assim, aí eu falo, não, estou colhendo o que eu plantei, tá bom, Jesus. Aí, falei, Jesus, obrigado pelo arroz. Aí eu e a Flor, como eu e a pastora Flor, comentamos, poxa, era bom churrasco, né? O churrasco a gente falou, era bom churrasquinho hoje, né? Não, filho, é bom. Bate lá em casa, cria, senão uma história de pregador, de conferência, não. Mas lá em casa, uma vizinha não, ele falou, olha, eu fui no churrasco, mandaram churrasco para mim. A outra comi tanta carne, olha, vocês querem churrasco? Oh, Jesus! Amém! Aquele churrasco já estava separado para mim. É o pão nosso cada dia nos dá. Hoje! Quando às vezes eu ganhei sapato, meu sapato já estava forrado. Não tinha mais. Eu lembro que eu estava no seminário. Eu estava só com o sapato. Aquele sapato, e todo dia que está com o sapato furado, chove, já percebeu isso? É incrível. Eu não sei quem combina, se é um sapato para furar ou a chuva para cair. Queridos, eu estava com o sapato. Na época era calor, meu apelido era Maquitário, era muito bagunceiro no seminário, vocês não têm ideia. Era muito bagunceiro. Os veteranos tinham até medo de fazer trote em mim porque eu não tinha medo de nada, era muito bagunceiro. Porque eu entendi o seguinte, se eu me chatear com trote, eles vão fazer mais. Então eu vou zoar o cara e quero me zoar. Eu tinha que pregar fora na igreja. Então era o seguinte, você tira o sustento, né, extra, você pregando fora, vai na igreja, se a igreja gostava dos sermões, você adota. Final de semana não se via a refeição, até sábado, meio-dia. Depois você tinha que se virar. E lá quando você vai pregar nas igrejas, a pessoa olha de cima e embaixo. Eu olhei meu sapato, aquela boquinha de jacaré abençoada. Nem que meu pai não tinha condições. É que o pastor Camargo sempre teve problema com uma tal de Coca-Cola. O dinheiro que chegava era lanche, era pizza, era Coca-Cola. E eu pensei mais na barriga do que no pé. O sapato estava naquelas condições. Eu, Jesus amado, como que eu vou pregar na igreja? E um veterano me chamou. Ô, Tyson, Jesus, eu estou na prova, o cara quer fazer trote em minha língua, que tá de brincadeira. Tá, fala. Parece aí. Aí saí do quadro. Queridos, hoje não já mudou a marca. Ele me deu na época, era coisa chique. Ele me deu 3 pares de sapatos Sanelo, queridos. Eu nunca tinha visto aquela marca. Aí um vizinho meu, um outro seminarista, está na mesma condição, meu querido. Eu só tenho vocês. Tem 3 pares, toma um para você. Porque o pão nosso de cada dia é hoje. Eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã e me preocupar porque o meu Deus garantiu que o ímpio, o justo, nunca litigou pão. Aqui na divisão, queridos, entra agora a necessidade da alma. Aí entra uma discussão, algumas pessoas, os puritanos, os homens excessivamente santos na cabeça deles, que discordam que essa oração, olha que absurdo que eles falam, que essa oração está errada. Jesus, oração do que Jesus? Porque o crente não precisa pedir perdão, você é só no mundo dele. Eu vou dar um cheque que está justificado, não para com isso, mas não. Precisamos sim pedir perdão. E como precisamos? Aí, a oração de Jesus é assim. Lê comigo, fala, perdoa. Perdoa. Não, pode falar. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí, queridos, nasce uma primícia, nasce uma sentença. Uma doutrina totalmente equivocada. Senhor, alguns interpretam assim, me perdoe como eu perdoo as pessoas. Queridos, vamos ser sinceros. Eu me incluo nessa sinceridade. Se Deus perdoar as pessoas como eu perdoo, eu tenho uma época que Deus ele quer falar comigo uns 3 meses. Tem gente que eu vi que você fala 3 meses, a pessoa me magoa. Hoje não, depois que eu estou pregando, chamando um monte, melhorei muito. A pessoa me magoava, ficava sem falar com a pessoa mudava de igreja. Meu Deus do céu, era o meu inimigo número 2. Porque o 1 era o diabo, aí era o
abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. A Bíblia explica a Bíblia. Repita comigo. A Bíblia explica a Bíblia. Mais uma vez. A Bíblia explica a Bíblia. Ninguém precisa se orientar. Se você for um estudante da Bíblia, ela que responde. Se tiver dúvida, tem pastor, mas a Bíblia explica a Bíblia. Mateus 18, 23 diz assim. Achamos também? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia quanto? 10.000. Quanto? 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: ser paciente comigo, e tudo te pagarei. Versículo 27, ele disse: Então aquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e enviou a dívida. 10.000 talentos, a sentença era vender a mulher, vender os filhos, para pagar a dívida. Ele pediu, o Senhor falou: o quê? Está perdoado. Eu não falo depois, não, está perdoado, sua tia. Acabou? Vai embora, a tia está perdoada. Aí, versículo 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, sem dinheiro, bem menos que talentos, bem menos. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes. Aí, versículo 32. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. 33. Não deveis tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? É isso que Jesus quer ensinar na oração do Pai Nosso. Assim como Deus te perdoou, você tem que perdoar as pessoas. O que Jesus quer dizer é o seguinte: se você não consegue perdoar alguém, é sinal que você ainda não está vivenciando e entendendo o que Deus fez com você, o perdão que Ele te fez. Porque aqueles não há uma ofensa humana a mim ou a você, que se iguale às inúmeras ofensas que fazemos diariamente com Deus. É isso que Jesus está falando. Você alcançou perdão, você entendeu que Deus te perdoou, você entendeu a dívida que Deus te pagou, você tem que pagar a dívida dos outros, tem que perdoar a dívida dos outros. É isso que Jesus está falando. E queridos, não tem como. O verdadeiro cristão que entende o que Jesus fez por ele não consegue guardar mágoa. Porque ele fala: qual o pensamento que na sua cabeça? Se Deus agisse diferente comigo, eu não estaria na igreja. Se Deus agisse diferente comigo, não perdoaria meus pecados. Então eu sou obrigado por entender. Eu tenho que perdoar o meu irmão, porque ele nunca fez a ofensa que eu faço a Deus. É isso, queridos. Querida, a pessoa que não consegue perdoar, a pessoa que não consegue liberar perdão, ela está com uma dificuldade grande em quê? De saber e entender o que Deus fez por ele. É a parábola. Foi perdoado 10.000 e não podia perdoar 100 denários, está errado. Não, eu perdoo, mas já ouviu isso? Eu perdoo, mas não esqueço. Então você não perdoou. Eu perdoo, mas não vou falar com ele. Mas se Deus fizesse isso? Tá bom, filho, tá perdoado, não fala comigo. Cadê? Não vou falar com o senhor, me mata uma vez, irmão. Por que não? Quantas vezes você já ouviu, já falou, já viveu? Eu perdoo, mas a partir de agora eu vou viver. Vai ser diferente. Vai ser como era antes, não tem como. Não tem como ser como antes, não. Imagina Deus fizesse isso com a gente. Tá perdoado, meu filho, mas ó, não tem mais intimidade com você não, tá? Tá perdoado, mas não vai pro céu. Não esquece, perdão. Eu fico enterrado na mesa. E aí Jesus está ensinando: olha, quem foi alcançado pelo perdão tem que ter toda a disponibilidade e vontade de perdoar, porque ele entendeu o que Deus fez por ele. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quer ver uma coisa que é natural de a gente entender? Qual é a pessoa que mais entende
uma pessoa que vive nas drogas? Quem já viveu nas drogas. Quem entende a vida de um desviado? Quem já foi? Desviado. E é isso que Jesus quer passar pra gente. Você tem que entender e perdoar. Porque você já foi uma pessoa que devia muito a Deus. E Ele te perdoa todos os dias. Aleluia, Senhor. E Miqueias, capítulo 7, se não me vai à memória, diz o quê? Que Ele pega os nossos pecados e lança no mar da profundeza. Lá no fundo do mar. Ele esquece os nossos pecados, completamente. Aí Romanos 8 é o texto clássico. Quem diz lá, Romanos 8, versículo 1? Nenhuma condenação há. Acabou. Não importa se você pensa que está em Jesus, não tem condenação. É isso que Jesus falou. Você entendeu isso que Deus fez na sua vida? Você entendeu que Deus te perdoou? Você entendeu que Deus não passou recentemente de você? Você entendeu que Deus não te vigorou de você? Você entendeu que Deus te trata do mesmo jeito? Faça isso com os seus. Isso é o assunto do nosso. Isso é perdoar o próximo. É fácil? Sabe o que os apóstolos falaram com Jesus? Eu não sei com quem eu estava conversando. Não lembro mesmo. Alguém falou assim, mas eu acho que a administrativa estava junto, não tenho certeza. Alguém falou, não, pastor, fez uma, fez duas, fez três, cinco, fez seis. E aí? Eu falei, 717. 717. Se a gente levar para lá na numerologia bíblica, 7 é número da perfeição e da plenitude. Seria Jesus falando, infinito vezes infinito que não perdoaram as pessoas. Ao dia. Ao dia. O que os apóstolos falaram? Aumenta-nos a fé. Aumenta a fé. Aumenta a fé. Mas é isso, queridos. É isso. Na Bíblia aqui, a pessoa te magoou. Eu sou amiga, sou parente, sou esposo, sou filho. Magoou. Mas para Deus, o que nós éramos, que a Bíblia nos chama de inimigos de Deus? Foi em Jesus que nós fomos reconciliados. Imagina você perdoar o seu inimigo, a pessoa que está se caçando a te destruir. Ela não quer o seu mal, ela não te magoou, você quer não. É propositalmente, ela quer o seu mal de propósito. É seu inimigo declarado, fala só que eu não gosto dele, eu não gosto dela. Aí tem aquela mania dele, meu santo não bate com o santo dela, eu nem sabia que santo brigava. A gente vai aprendendo qualquer coisa da vida. Aí Jesus fala, é esse que tem que perdoar. É esse que te roubou, se não perdoar. Mas Senhor, ele roubou para dizer que ele roubou, meu filho. Para com isso. Você vem falar mal de mim quantas vezes que o seu testemunho foi mal para mim. É isso, queridos. Quem entendeu o perdão tem que perdoar. E aí, queridos, vem a sexta petição. Na sexta petição, acontecem duas coisas. Primeiro, vamos ver qual é a sexta petição? Versículo 13. Todo mundo junto? E não... Não, isso aí é importante também, que fala alto, fala em nome de Jesus. E não aí dá uma paradinha. Aqui a oração é o seguinte, Senhor, não me coloque em situação de risco. Não deixe que a minha fraqueza seja exposta. Senhor, não deixe que aquilo que pode me derrubar me alcance. Não deixe sujeira a minha Pai. Corte os caminhos, os atalhos que me levam à tentação. Pai, não deixe eu me aproximar daquilo que é o meu ponto fraco. Porque, queridos, todo crente é como seu super-homem. Que isso, pastor? Tem uma criptonita na vida. Tem. Todo crente tem uma criptonita. Vou confessar que às vezes até tem mais de uma, né? Tem gente que tem uma coleção de criptonita. O ponto fraco. Não tem jeito. E a Bíblia fala, Senhor, o Senhor me conhece. Não deixe. E queridos, quando ele fala, ele te lembra do diálogo de Jesus com Pedro. Pedro estava se achando todo poderoso. Jesus fala, Pedro, vem cá, o bichinho arretado, passa agora. Porque Satanás pediu para cirandar a sua vida. Satanás pediu para colocar você numa tentação. E eu roguei por você para que isso não acontecesse. Queridos, se não é essa oração, se não é essa intervenção, queridos, as tentações são violentas. Querido, o diabo nos estuda todo dia. O diabo nos conhece. Por mais que você tente camuflar seus pontos fracos, por mais que você tente fantasiar quem você é, ele sabe o seu ponto fraco. Sabe o que ele não tocou ainda? Não seja crente, irmão. Na oração francesa, eu falo de Jesus nesse
capítulo 17 de João, uma parte linda. Jesus fala, não te peço só por esses, mas por aqueles que ainda vão crer. Jesus orava por mim, por você. Amém, igreja. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Quando ele fez essa oração, ele via cada rostinho que está aqui, papai. Não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo como eu não sou, por isso que o mundo os odeia. Por isso que o mundo aponta para eles. Por isso que o mundo quer passá-los para trás, mas os livre do mal. E queridos, a ideia dessa quinta-feira, trazendo a petição é essa. Senhor, não deixe me perder essa possibilidade de eu cair. Não deixe eu correr risco de vidas. Não deixe. Porque, queridos, o pecado nos rodeia constantemente, o tempo todo. Mas aí ele completa essa quinta falando mais, livra-nos do mal. Alguns estudiosos falaram esse livro do mal. Ele vai de Satanás. Quem dera. Ele vai de Satanás, sim. Fala, Jesus, me livre de Satanás. Me livre da armadilha do diabo. Me livre das astutas do diabo. Me livre dos dados inflamados, Satanás. Me livre. O diabo ataca de todos os lados. Aí vou parar para dizer ao apóstolo Paulo com todo respeito, com uma honra. Senhor, na minha cabeça não há um capacete da salvação. No meu peito, onde tem os ovos de tais, coloca a coraça da justiça. Para me sustentar, me coloca o cinturão da verdade. Para os meus pés caminharem, me colocam-se com os sapatos do Evangelho. Senhor, aos dados de provar Satanás, o escudo da fé. E Senhor, eu parti para cima dele, me dá a espada do Espírito, que é a tua palavra. Livre do mal, não deixe Satanás me vencer, não deixe Satanás me convencer, não deixe Satanás me passar por anos de luz, porque ele não é anjo de luz. Não deixe Satanás me convencer que o meu marido é o meu empecilho de servir a Deus. Não deixe Satanás me convencer que a minha mulher é o estorvo na minha vida. Não deixe Satanás me convencer que meus filhos são problema. Não deixe Satanás me convencer que o problema está nos outros, não em mim. Não, me livre do mal, me livre de todas as lados do diabo. Me livre do ilusionismo de Satanás. Me livre. Mas aqui no mal não é só Satanás. O mal está em mim. O bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero, nessa oração, Paulo me livre do mal. Senhor, aquela natureza pecaminosa está aqui dentro, que toda hora quer me dominar, que toda hora quer me oprimir, que toda hora quer me induzir ao meu. Me livre dela. Me livre do meu eu. Me livre da minha natureza pecaminosa, da minha ira, da minha inveja. Me livre, ó, quando alguém tem uma notícia boa, que alguém foi próximo, eu me incomodo. Me livre, Senhor, quando eu olho alguém, desejo, cobiço, me livre disso. Me livre do meu mal. Porque essa palavra é certa. Resistir ao diabo, mas em relação às paixões da carne, ele fala, foge, corre, sai desesperado. Então, o mal nosso não é o que vem de fora, é o mal que está aqui dentro. E quando ele fala, livre-nos do mal, fala, Senhor, me livre dessa natureza pecaminosa que me consome, que me corrói, que me induz a errar sempre. Me livre desse mal. E aí, queridos, esse final da oração dominical, na sua Bíblia, talvez está em colchete, é que em alguns manuscritos eram pergaminhos que eram escritos antigamente na língua original, e quando foram fazer a Bíblia, eles começaram a pesquisar alguns manuscritos, alguns escritos antigos. E alguns escritos antigos não tinham essa citação e outros tinham. Mas isso aqui não interfere, porque foi muito bem colocado aqui. Como termina a oração dominical, a igreja? Pois. Queridos, a oração termina louvando a Deus e agradecendo a Deus. Como agradecendo? Deus, teu é o reino. Deus é o reino. Eu reconheço que o Senhor possui o reino. Eu reconheço que o Senhor tem poder, eu reconheço que a glória é sua para sempre. A oração termina louvando não poderia ser diferente. Depois que a gente fala de assuntos que agradam a Deus, as 3 primeiras petições, depois que a gente fala das nossas necessidades físicas,
da alma e do espírito, a gente termina falando, porque teu é o reino. As minhas necessidades não superam o teu reino. Porque tua é a glória. Os meus méritos não superam, porque a glória é tua. As minhas atitudes são dadas, porque teu é o poder. A oração termina. Nós não sabemos se Jesus falou isso ou não. Nós não podemos afirmar, porque tem manuscritos que tem e outros não tem. Mas se ele falasse, queridos, concordam comigo, que teria falado acertadamente. E termina a oração louvando a Deus. Queridos, que possamos praticar essas orações no nosso culto, que nós vamos fazer isso para a glória de Deus. Eu quero pedir a você que você inclua essas orações na sua oração. Não como uma regra, uma reza, como uma oração vazia, sem sentido, mas lembrando de cada significado, de cada petição que tem aqui. 6 petições. 3, manifestando o desejo de Deus. Não é só adorando, não é meramente adorando não, mas desejando que Ele seja adorado. E 3 petições, mas manifestando a confiança nele. Que Ele nos sustenta, que Ele nos guarda e que Ele nos livra. Amém, igreja? Amém. Que Deus nos abençoe grande e poderosamente. Que possamos viver a oração dominical, a oração de Jesus todos os dias. Aleluia. Queridos, antes de terminar